Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, domingo, dia do Senhor, dia 6 de novembro, 22º domingo do tempo comum, onde, juntamente com toda a igreja, celebramos a solenidade de Todos os Santos. E na solenidade de hoje, celebramos 3 momentos de santidade: o momento passado, presente e o momento futuro. Então, a santidade do tempo presente é a medida da vivência das bem-aventuranças. E convidamos sua família para partilharmos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-lo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguiros, e metindo, disseram todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, é importante percebermos que as bem-aventuranças são o anúncio da felicidade porque proclama a libertação e não o conformismo ou alienação. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus através da palavra e ação de Jesus. Estas tornam presente no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos com a estrutura da sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime. Os que buscam a justiça do reino de Deus são os pobres em espírito. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, todo o Evangelho ele é um convite para que nós possamos viver as virtudes e os dons que o Espírito Santo nos deu no nosso batismo. Cada passo da vida de Jesus e toda palavra saída de sua boca nos leva a buscar a Deus com mais amor e, sobretudo, vencer as tentações e agir bem. Então perceba que a nossa vivência terrena, nas virtudes e nos dons, já é para a nossa alma o começo da vida eterna, começo do paraíso. Amados irmãos, queridas irmãs, a vida eterna também é chamada de beatitude, que significa felicidade. Os que vivem no céu são os beatos ou os bem-aventurados. Por isso, o nosso Senhor, no Sermão da Montanha, chama de bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que vivem as bem-aventuranças que ele descreve. Elas são atos de grande perfeição que podemos fazer e que já nos faz participarmos assim da felicidade do céu. Veja que as 3 primeiras bem-aventuranças, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, descreve a recompensa da alma que ama corretamente a si mesmo e se converte para Deus, vencendo o apego às riquezas e às honras do mundo, os pobres de espírito. Aprendendo a se controlar, aprendendo a dominar a raiva, dominar as impaciências, são os mansos, vencendo a tendência ao conforto, a preguiça, aprendendo a sofrer um pouco no corpo por amor a Deus, os que choram. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, em seguida vem as 2 bem-aventuranças que descreve a recompensa da alma, que ama o seu próximo praticando a justiça, ou seja, dando a cada um o que lhe é devido. São os que têm fome e sede de justiça, praticando a bondade,
dando ao próximo por amor de Deus, o que pode agradá-los são os misericordiosos. E por fim, as duas últimas bem-aventuranças que descreve a recompensa de uma alma que ama a Deus acima de tudo e que na vida de oração procura encontrá-lo, principalmente levada pelos dons do Espírito Santo. Os que vivem da virtude e ama agir sempre são os puros de coração. Os que esperam receber o prêmio pela ajuda que deram ao próximo são os pacíficos. E Jesus termina resumindo tudo numa só frase. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça, porque dele é o reino dos céus. Portanto, caros irmãos e irmãs, cada bem-aventurança corresponde, consequentemente, uma recompensa. Aos que se desapegam das riquezas da terra e são pobres de espírito, lhe é dado um tesouro no céu. Deles é o reino dos céus. Assim fala Jesus no Evangelho de hoje. Aos que conseguiram dominar a sua agitação, vivendo pacificamente com todos, são os mansos. Por isso, lhe é dado possuir a terra. Os que aceitam sofrer no seu corpo por amor a Deus, os que choram, esses serão consolados. Os que procuram dar a cada um o que lhe é devido, com fome e sede de justiça, serão saciados. Os que são generosos para com o próximo, os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Os que vivem sempre com reta intenção em tudo o que faz, são os puros de coração. Esses verão a Deus. Os que imitam a Deus procurando assim a paz entre os homens, são os pacíficos, os mansos. Serão chamados filhos de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, dia do Senhor, dia da solenidade de todos os santos, procuramos refletir no íntimo do nosso coração. Qual a bem-aventurança em que nos encontramos mais fracos? Qual a bem-aventurança dessas ou qual são citadas nesse Evangelho que precisamos nos aproximar mais? Peçamos assim a ajuda do Espírito Santo para que possamos vivenciarmos no nosso dia a dia as bem-aventuranças em nossa vida. E peçamos ao Pai que, movidos pelo Espírito, possamos trilhar o caminho da santidade, colocando a nossa vida em suas mãos, buscando viver as bem-aventuranças proclamadas por seu Filho Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos vocês e sua família um santo e abençoado domingo, dia do Senhor, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.